Então, bom dia a todos. Hoje, 27 de abril de 2016, vamos concluir o estudo do livro Devassando o Invisível, da médium Ivone do Amaral Pereira. E eu tenho anotado aqui, olha, que a dona Edna que me deu essa data. Nós começamos esse estudo dia 24 de setembro de 2014. E o que durou? 1 ano e meio, não é? Foi o nosso estudo. O Recordações da Mediunidade, nós vamos fazer esse percurso, esse caminho juntos novamente. Por coincidência, gente, esses livros da Dona Ivone hoje se encontram na minha mão, porque na época era o Wagner que mandava para mim esses livros, olha aí. Então ele trabalhava no centro, né? Era Wagner no centro, livreiro. Aí eu comprava os livros e ele mandava. Anos a fio fazendo isso, não era Wagner. E foi quando eu comecei, a distribuidora, foi quando eu comecei o estudo da Dona Ivone, que, vamos dizer assim, essa trajetória do contato com a Dona Ivone do Amaral Pereira começou no ano de 2008, 2007, contemporaneamente, quando chegou a mãos os trabalhos também de Dr. Sérgio Felipe. Então eu pude fazer muito gancho e de compreensão entre a parte da medicina e espiritualidade e a vida da Dona Ivone, aquilo que ela tinha levado, né? As situações nas quais ela tinha se encontrado, enfim. Foi, vamos dizer assim, duas figuras importantíssimas no meu crescimento, no estudo da mediunidade, no estudo do próprio espiritismo, e que me acrescentaram bastante. Então, um espírito e o encarnado. Vai a minha gratidão pública, né? A eles. E esses anos passaram, né? Olha quanto tempo passou. Mas, continuando a nossa leitura, para que a gente possa entrar no pensamento da Dona Ivone, vamos primeiro fazer nossa prece para começar. Assim, quem sabe, na nossa prece, na união dos nossos pensamentos, evocarmos em prece o pensamento de Deus e o da Dona Ivone do Amaral Pereira, para estar conosco, onde quer que ela esteja. Vamos lá? Quem vai ser o nosso voluntário para a prece? Eu? Bom dia. Claro que Vocês pode. me ouvem? O meu som tá ok? Tá ótimo, Andréa. Muito obrigada. Então tá bom. Então tá. Adoro fazer prece. Eu adoro falar muito, né? Então, bom dia a todos. Que bom estar por aqui. Estudando mais um pouquinho. E vamos então, neste momento, ser gratos por esta grande oportunidade de conhecer mais um pouquinho. E dentro desse conhecimento diário, vamos abrindo horizontes, caminhos à nossa frente, para que possamos tropeçar menos naquelas pedrinhas que insistem ainda em aparecer em nossa caminhada, para que possamos distribuir a nossa fala mais mansa, mais amena, com mais perdão, mais humildade, para que possamos viver neste mundo com um olhar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Somos gratos por essa tecnologia que nos faz tão próximos, mas ao mesmo tempo ainda tão longe. Que possamos aproveitar esta manhã de estudos, que a Ju possa estar intuída no seu raciocínio, nas suas palavras, e nós possamos nos enriquecer mais um pouquinho. Que todos aqueles que forem chegando, encarnados ou desencarnados, possam ser acolhidos nesta sala com muito carinho e energias de saúde e paz. Que tenhamos todos um lindo estudo na manhã de hoje. Que assim seja. Obrigada, beijo para todos, bom estudo para nós. Graças a Deus, que assim seja. Que os bons espíritos nos inspirem e estejam
conosco. Então, pessoal, o livro Devassando Invisível, para aqueles que se aproximaram há pouco tempo, foi um livro pela Dona Ivone, pedido pela espiritualidade para ser executado. É um livro que ela traz as suas memórias, né? Um raciocínio, vamos dizer assim, todo doutrinário, em cima das suas próprias experiências mediúnicas. Então é como se fosse uma biografia. É, de fato, um certo modo, uma biografia mediúnica, vamos dizer assim, da sua vivência, não tudo, logicamente, mas de muita coisa que ela vivenciou como médium. Esse livro saiu em 1963, tá certo? Que depois ela vai lançar o Recordações da Mediunidade, que sinceramente gosto mais. Esse é maravilhoso, mas ela usa toda uma linguagem, vamos dizer assim, num período que o movimento espírita estava ainda incrédulo com as realidades do mundo espiritual, vamos dizer assim, estavam quebrando o pau entre eles. Uma discussão, assim, existia muito combatimento doutrinário sobre algumas colocações de médios, tanto que ela começa o primeiro capítulo, se vocês virem, nada de novo, como se traz nos espíritos, eram argumentos principalmente para aquela época, porque saíam os livros no 47, O Nosso Lar, e toda a série Vivendo no Mundo Espiritual. Saíram os livros dela. Então era, vamos dizer assim, um furdunço numa parte da ortodoxia espírita. Pessoal que tem a mente, assim, vamos dizer, mais fechada para aceitação de conteúdos novos. Então a Dona Ivone pega esse livro Devassando Invisível e traz com esse potenciamento. Se vocês observarem que era sob inspiração de Dr. Bezerra de Menezes, ele colocava passagens doutrinárias, né? E depois ela desenvolvia o pensamento através da sua realidade. Mas ela está dizendo assim, provando que o que acontecia com ela tinha sentido. Uma das coisas assim interessantes desse livro, antes que a gente comece a leitura, e muito engraçado, porque já que essa semana no GE Francisco de Assis, nós dedicamos a Semana do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o mês de abril também foi o mês que se lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, então nós dedicamos a introdução do Evangelho. Introdução essa do Evangelho que muitas vezes é pouco conhecida, né? Então a proposta da semana é, você conhece bem o Evangelho? E nisso nós chegamos naquela parte que fala a autoridade da doutrina espírita, do controle universal dos espíritos. E é um tema que causa muito rebuliço, é uma expressão nordestina, rebuliço, vocês conhecem? Causa-se muito furdunço, rebuliço, porque ou tem um extremo, ou tem de um lado, ou tem um extremo do outro, que se coloca a questão de que o controle universal talvez não seja uma coisa tão legal assim, né? Então nós fazemos questão de pegar o caminho do meio. Então o caminho do meio nessa semana é o que ela tenta fazer, e eu sou muito grata a ela porque eu aprendi com ela, certo? Então ela vai pegar colocações doutrinárias para expor aquelas situações ali, tanto que ela vai falar de romances, porque determinadas colocações. Aquilo que eu trouxe para vocês, que ela tá querendo trazer para vocês, uma lembrança muito interessante que abrange esse tema do controle universal, é uma situação que ocorreu, vocês vão lembrar, quem está seguindo o estudo conosco, mas eu vou contar para vocês, que quando está sendo uma mesa mediúnica com o pai da Dona Ivone, família, e se manifesta Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes traz a informação que ia ter a comunicação de rádio, de televisão, e que os espíritos também se comunicariam através da rádio e da televisão. Foi muito engraçado, porque o doutrinador da mesa repreendeu o médium, repreendeu o espírito e disse que ele era um mistificador, mas ele não era um mistificador, era Dr. Bezerra. E foi muito engraçado isso pra mim, até porque eu levo muito na graça as situações, imaginando a cena, né?
Eu imaginando a cara do Dr. Bezerra assim, com a mão no queixo, fazendo, ai meu Deus do céu. Como os próprios espíritos, na codificação, nos aconselham que a gente rejeite 10 verdades a aceitar uma mentira, né? Assim, quem diz isso é o espírito Erasto. Por quê? Se uma coisa é verdade, deixe estar o tempo que sairá fora a verdade, né? Virá a gala, porque não tem como combater, nadar contra a maré. E também é o pensamento do próprio Emmanuel, quando dizia para Chico, olha Chico, se eu sair do pensamento de Kardec, fique com Kardec. Por causa do controle universal, não o Kardec pessoa, porque a doutrina espírita, a codificação contida no próprio prolegômeno, que está lá no início do Livro dos Espíritos, até o pensamento, até as opiniões, né, que às vezes a gente fala assim, que é comentário de Kardec, então, não é da cabeça dele, ou um pensamento pessoal dele, mas sim em comum acordo com os próprios espíritos. Então, são pensamentos expressos pelos espíritos. Assim ele o diz nos prolegômenos. Além do mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no terceiro livro da codificação, ele ainda diz assim, quando fala da primeiro capítulo, ele fala a revelação de Moisés, depois a revelação do Cristo, a revelação do Espiritismo, ele diz que o Espiritismo presidido pelo próprio Cristo. Então ele já chega no amadurecimento, codificador, para admitir que o Espiritismo era presidido diretamente do próprio Cristo. Então Cristo não pode ter duas conversas. Seria estranho. A minha razão diz que alguma coisa aí tá esquisita, não é? Então, a Dona Ivone, o que é que ela faz? Num período que tem esse rebuliço, esse furdunço, vamos dizer assim, ela traz um livro dizendo que as suas experiências mediúnicas estão basadas doutrinariamente. E o Dr. Bezerra de Menezes não estava mentindo, nem se comportava como espírito mistificador. Ele trouxe uma informação real. Realmente, os espíritos hoje se comunicam através das rádios. Existe muito experimento legal com a TCI ou metafonia e através da televisão, com uma metavisão, sempre uma TCI. Então, o Dr. Bezerra de Menezes não estava delirando. Foi um fenômeno interessante e real. O que é curioso nisso? E ela trouxe isso, né? Ela, quando falou disso, nesse período, que foi no 63, isso aconteceu em 1900 e alguma coisa, período 1920, aquele período lá, ela escreveu no 63, muito caminho já tinha feito o Espiritismo no 63, inclusive nessas pesquisas através da rádio e tal. Tá bom. Foi verdade? Foi. Então, sem que a gente fique agoniado, querendo provar a razão, porque com certeza essas provas virão, não é? E que a gente abraça o corpo doutrinário com merecido respeito e que a gente bote na gaveta as informações. Mas a Dona Ivone tinha informação esquisita? Naquele tempo deveria ter. Porque hoje nós vemos assim com muita facilidade compreendê-la, não é? Não é fácil hoje compreender a Dona Ivone? O que é que vocês acham? Vocês que estão estudando comigo há 1 ano e meio. É muito mais fácil, né? Até porque a gente faz uma comparação aqui, uma comparação acolá, e a gente fala, olha só, é mesmo. Mas vocês imaginem no 63, falar de coisas assim complexas, como se vestem os espíritos. Aí ela vai lá, pega questões do reverendo Wall, né, para trazer pra gente, para dizer que a mãe dele tinha dito assim, assado. Depois ela trata dos romances mediúnicos. O Recordações da Mediunidade vai ser uma coisa assim, vamos dizer, mais íntima. A gente vai ter a possibilidade de agora em diante senti-la mais de perto. Não porque não sintamos aqui. Sim, mas no outro muito mais. Porque depois dela fazer uma abordagem nesse livro, ela vai entrar de um modo que não vai ter tantas reservas como esse. E ela tinha um bom senso enorme, aquela senhora. Principalmente no campo doutrinário. Defensora acirrada da doutrina espírita. Fiel, não é?
mas a via do meio, a rua do meio, vamos dizer, sem aquela assim, a ortodoxia, né? Sem nem tanto nem tão pouco. Então ela estava pelo caminho do equilíbrio. Então, começando a nossa leitura. Preparados? Vamos lá? Ela está no capítulo... Deixa eu me lembrar de dizer o certinho nome do capítulo, para eu não fazer... Os capítulos dos livros dela são enormes, né? Os Grandes Segredos do Além, se chama o capítulo. Ela tá lá com o espírito que tinha pego para passear no mundo espiritual a título de aprendizado. Vocês lembram que os espíritos tentavam hipnotizar ela para quebrar o braço? E vamos lá agora na leitura e vamos entender a Dona Ivone. Sem parecer admirado a tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Mas que pergunta é essa? Vamos ver? Podereis explicar-nos agora qual a razão pela qual alguns irmãos desencarnados passam às vezes séculos supondo-se vivos, ou antes habitantes ainda da Terra, num corpo carnal, onde reside o mecanismo de tal fenômeno? E aí o espírito diz. Sem parecer admirado de tal pergunta, o guardião respondeu com naturalidade. Em primeiro lugar, o fato ocorre porque suas ideias quanto ao mundo espiritual eram bem diferentes daquilo que os cerca após a morte. Ao passo que se sentem mais vivos, mais vibráteis do que se sentiam quando humanos. Em segundo, porque são teimosos, retrógrados, cegos, que não querem ver. Ou seja, são senhores da própria vontade para aceitarem ou rejeitarem este ou aquele fato, tal como eram na Terra. Então, era uma questão de densidade vibratória. Se tinham mais apego ao mundo material, uma vivência mais materializada, de consequência, o próprio perispírito, como é que ele é? O perispírito ele é mais denso, não é? Mais materializado. Então, olha, por quê? Perispírito denso. Se o perispírito é denso, nós vamos ter mais sensações. E também pela teimosia, porque como se identificam com a realidade do mundo material, muito mais do que espiritual, de consequência, existe uma similitude. Então, se tem uma identificação. Não obstante existem causas múltiplas no mecanismo que inventastes para complicar o acontecimento, ou o ensinamento que os códigos da revelação espírita já ofereceram aos atentos, o espírito está dizendo para a Dona Ivone assim, não precisa complicar. Na codificação espírita já tem a resposta. No caso do infeliz, ela foi dar um exemplo patente, um exemplo que teria ocorrido ali entre eles. Vocês observem que o espírito ele começa a desenvolver, por isso que eu voltei 2 parágrafos atrás, porque senão vocês não pegariam o fio da meada. O espírito começa a falar de uma pessoa que não foi citada no estudo, na leitura, vocês percebem? Ele está falando de uma suposição, aí ele vai, no caso do infeliz atirado ao poço, ou seja, é como se tivesse ficado omitido essa informação. Então ela já colocou diretamente a questão, porque o que ela poderia ter dito? Existia um caso de uma pessoa assim, e essa pessoa agiu assim, não é? Não. O espírito começa a contar e daqui a pouco ele a generalizar e ele vai contar um caso específico, por exemplo. Significa que aquele caso ocorreu mesmo. E eles tinham palpável aquele caso. Tá óbvio isso, né? Vamos lá. No caso do infeliz atirado ao poço, repleto de víboras, houve o traumatismo moral, mental, além do físico, antecedendo a chamada morte. Pausa. Ora, tudo que acontece na nossa vida fica registrado conosco, não é assim? Então, quando a pessoa passa por uma experiência desse tipo, como ele descreveu, foi atirada ao poço, as víboras, não fica marcado para a pessoa? Então fica o registro para aquela pessoa que
um traumatismo moral mental, além do físico, antecedendo a chamada morte, porque deve ser a pessoa fica aterrorizada. Nós temos essas lembranças registradas em nós, na nossa, uma coisa chamada memória emocional, gente, a expressão é essa. Porque conscientemente a gente não lembra, certo? Mas determinadas circunstâncias na nossa vida, no andar da nossa vida, faz com que venha fora, vamos dizer assim, essa memória emocional. Então a memória emocional é presente no indivíduo. Então fica marcado, né, dona Edna? Fica ali registrado na pessoa. Então não a morte em si. O fenômeno da morte também, com aquilo que estiver acontecendo, dependendo do espírito, dependendo da postura do espírito para com a vida. Então, por exemplo, Dr. Jorge Andréa contava um caso de uma senhora que ela tinha fobia de barata. Acho que os espíritos mais assim, do tempo que frequenta aqui a sala, devem lembrar dessa história. Tinha uma horror de barata. Então ele tratou com ela. Dr. Jorge Andréa é um excelente psiquiatra espírita do Rio de Janeiro, apesar que ele nasceu na Bahia, tá, Wagner, né? Então ele tratou dela e ele tinha fuçado uma experiência reencarnatória, não encontrou o motivo das baratas, fuçou outra, nada, 1, 2, 3 experiências encarnatórias, cadê as baratas? Nada. Aí ele ficou, meu Deus, não tem barata, não tem barata para traumatizá-la, nada não. Nesse forçar da vida dele, ele descobriu o quê? A barata consistia na vida dela. Onde está a barata? Porque em uma das suas desencarnações, que foi atroz, ela presenciou a decomposição do corpo e as baratas comiam o cadáver. Então ficou na memória emocional dela. Vocês são de acordo com o espírito, mesmo no perispírito ele tem memória emocional? Claro que tem. Então ficou registrado na memória emocional dela a barata que comia o cadáver. Aí ele pôde tratá-la. A fobia. Era uma fobia incapacitante. É da gente refletir. São essas pequenas coisas que fazem com que a gente faça gancho de raciocínio. Porque essas experiências altrui levam a gente a raciocinar, não é verdade? A gente fazer ponte de raciocínio. Claro. Então fica a memória emocional. Então ele diz, houve o traumatismo moral mental, além do físico, ou seja, ser comido por víbora e morrer envenenado, né? Picado para tudo que é lado. Então, além da morte, ainda fica o trauma. O supliciado sentiu tal horror ao acontecido. No Oriente era comum tal gênero de suplício para os grandes criminosos. Sofreu tão intenso martírio, na situação em que se viu arrojado, que todas as moléculas do seu perispírito se chocaram violentamente, provocando um traumatismo generalizado. O suicida não se sente vivo e assim não se julga a despeito de haver procurado a morte? Aliás, no caso houve também um despertar da consciência delituosa. Ele reviu, em retrospecto, como um pesadelo, o crime que ele mesmo cometido no pretérito contra certa personalidade de quem desejou desfazer-se. Um poço não guarda melhor o segredo de um homicida do que um rio, ou uma sepultura aberta no campo ou no fundo de um quintal. Olha o raciocínio, ótimo, né, dona Edna? A questão não era o poço, ou o túmulo, a sepultura, o fundo do quintal, ou um rio, mas o registro que fica no indivíduo. Então, olhe bem, ele estava sendo condenado por um crime, supostamente essa pessoa que foi jogada num poço, que a gente não sabe que história é, vamos especular. Então, ele foi julgado por crime. A pena capital era jogar a pessoa dentro de um poço para morrer com as víboras. Então não era só matar, guilhotina, injeção letal, nada disso. A pessoa tinha que sofrer traumas psíquicos antes de desencarnar. Um horror, né? Só que o que é que acontece? Seria possível que um homem de bem fosse condenado injustamente e passasse pela mesma situação? Seria possível ou não? Sim, porque poderia ser um expurgo anterior.
E a pessoa injustamente ser julgada por uma coisa que não fez na vida atual e passar pela mesma situação. Mas o traumatismo espiritual dela, emocional, ia ser o mesmo? Não iria ser o mesmo. Porque supostamente essa pessoa era pior? Porque veio, além do mais, o despertar da consciência delituosa. Ele sabia que ele tinha passado por aquilo porque ele tinha sido um assassino. Então, tem uma memória emocional muito forte? Tem. Tem uma problemática muito forte? Tem. O outro, supostamente homem de bem, poderia ficar? Poderia ficar, mas com certeza não tão grave, não tão potente dentro dele como o outro. Ora, por que a moça da barata ficou com as fobias das baratas? Porque a barata comeu o corpo dela. Tá, mas existe aí uma questão interessante. A mesma desse espírito aqui, é ou não é? Porque quantas vezes as baratas e os vermes comeram nossos cadáveres? Nossa, muitas vezes, não é verdade? Porque é um processo natural de decomposição. Faz parte disso, da vida. Daí, você está presente e sentir nas fibras íntimas, né? Sente como se a barata devorando tem mais 500, né? Não tem? Se ela sentiu, é porque existiu um despertar de uma consciência delituosa. Alguma coisa ocorreu que a gente não sabe. E ele deduz o que aqui o espírito contando para Dona Ivone? Que os suicídios também não sentem? Por que os suicidas sentem? Eles sentem essa repercussão, porque é uma repercussão potente, né? Por causa da quantidade de fluido vital que se encontra no indivíduo. Então, para esse senhor que era assassino e foi jogado no poço, é do mesmo jeito uma morte violenta. Não foi ele que procurou, mas foi gerada foi efeito de uma ação, não foi? Então é uma morte violenta, causou traumatismo muito forte, né? Por causa da memória, do que aconteceu, veio afora. Vamos lá, continuar o raciocínio agora. A surpresa, o remorso, o pavor do desconhecido, o terror à justiça divina agravaram-lhe a situação mental. Estabeleceu-se a confusão e ele se reputou vítima de um pesadelo. Em verdade, o seu espírito não permaneceu no fundo do poço durante 2 séculos. O que se passava era impressão mental provocando as sensações intensas do perispírito. O fenômeno, olha aqui, da repercussão na mente, do acontecimento que produziu a morte do corpo de carne, morte violenta e dolorosa por excelência, sob todos os aspectos. Olha que coisa triste. O ver-se e o sentir-se no fundo do poço, irremediavelmente perdido, atacado por múltiplas impressões torturantes, a consciência culpada de um crime idêntico na pessoa do próximo, trazendo-lhe o remorso, deram em resultado ser o fato esculpido na mente, traumatizado o perispírito pelo acervo de sensações violentas. E como a mente é criadora, lembra, o pensamento é tudo, o pensamento é criador, está na codificação frente e fundo, né? O pensamento é tudo, o pensamento é criador, e aqui ele diz, e como a mente é criadora, e como o pensamento tem possibilidade de impor qualquer impressão, ideia ou recordação, onde quer que o infeliz estivesse, se encontraria no fundo de um poço. Olha que coisa curiosa. Porque fica registrado em nós. É muito simples. Quem é que tem raiva da sogra? Ninguém, né? Porque vocês são pessoas maravilhosas. Quem é que fica remoendo uma coisa que a sogra não fez pra você quando você ganhou neném? Seu filho já tem 52 anos. Ou 35 anos. Não sei o que a sogra teve que fazer, não cuidou do seu bebê quando você tava no momento do parto ali. Como é o nome? Do resguardo.
Aí aquela cena, ela saindo, fechando a porta, dizendo, chama tua mãe que eu não tô podendo, ficou gravado na tua consciência. Seu filhinho já tem 52 anos e você ainda lembra dela batendo a porta. Você em cima de uma cama, parida, sofrida, e a criança com 52 anos de idade, hoje. Vocês entendem como não é tão difícil fazer analogia para situações desse tipo? Vocês conseguem perceber? Toda vez que você vivencia uma questão, é a mesma coisa quando você está desencarnado, não muda. Porque você, e tem Maria, é do movimento transpessoal, terapeuta transpessoal, sabe disso, cristaliza, né? Nós cristalizamos. Então a pessoa, o que é que faz Maria? Diz pra gente, cristaliza, né? A gente não cristaliza, lá, a Catinha botou pensamento, sentimento mais emoção. Cristaliza, que ele fica, né, o que a gente chama em linguagem popular, remoendo, aí você não... Então aquelas cenas, o pensamento não é tudo? Lá no livro A Gênese, no capítulo 14, sobre os fluidos, que é um capítulo conhecidíssimo no meio espírita, eu tenho certeza que vocês já estudaram frente e fundo esse capítulo, mas eu só vou lembrar para vocês. Tem uma parte que chama assim, fotografia do pensamento. E o codificador, nada de braçada nisso. Você cria. Existe um outro termo no movimento espírita que chama ideoplastia. Não é que a gente pode construir o nosso pensamento para o bem, idealizando tudo de bom. Existe também uma coisinha hoje muito falada, uma letrinha que chama assim, ó, PNL. Quem sabe o que é PNL? Isso é ciência? Programação neurolinguística, é a neurociência. A programação neurolinguística hoje em dia não faz com que a gente trabalhe com as memórias, que a gente faça afirmações positivas, que a gente construa cenas positivas na nossa vida. Então, construa cenas, olha que coisa interessante. Não é o capítulo da Gênesis, o capítulo 14 todinho ali? O que vocês acham? Perfeito, né? A PNL não é doutrinário? Totalmente. É nisso que o espiritismo cresce, na parte da ciência. Tá vendo? Progressivo na ciência sempre. É só no corpo filosófico, moral, que é já construído. Ali é intocável. A questão da ciência. PNL não é doutrina espírita? Não é interessante? Então nós podemos construir e reconstruir. Porque nós vamos criar cenários. Ore bem, do mesmo jeito que eu posso reconstruir positivamente as minhas situações de vida e estar bem, eu podia, eu vou falar no passado, Deus é mais, construir situações negativas e ficar ali me remoendo. Na desencarnação, o sujeito vive desse mesmo jeito. E a Maria disse ali pra gente, faz-se isso nas reuniões mediúnicas, não é? Construção de cenas pra pessoa vivenciar bem. No livro Domínios da Mediunidade também falou isso pra gente. Do mesmo jeito que o indivíduo, o espírito, por exemplo, é trazido na reunião mediúnica. Maria fez muito bem de me lembrar desse fato. O espírito é trazido na reunião mediúnica, vamos supor. E aí o espírito transmite para o médium, ele não está lá, ele foi transmitido para o médium. Ele transmite para o médium que ele está dentro de um quartinho, fechado no escuro, encolhido, chorando. O que está dizendo pra gente aqui agora, o espírito está dizendo assim, olha, não significa que ele está lá no cantinho, ele transmite para o médium que não é a memória dele. Aí o médium capta aquilo ali, às vezes o médium fica confuso, eu estou vendo ali. Não é que ele está materialmente com o perispírito ali. É muito provável que ele esteja junto do médium. Pode acontecer, viu? Não é impossível. Mas o médium pega o quê? O pensamento do espírito. Porque ele fica ali. Nessa situação idêntica com o que o espírito está dizendo para a dona Ivone. Interessante, né? Vocês estão vendo como esses estudos enriquecem até o trabalho mediúnico da gente? Olha que mãozona a dona Ivone dá pra nós, né? Capta aquele cenário, aquilo que chama fotografia do pensamento. E você capta. Totalmente doutrinário. Minutinho.
Vamos lá. E como a mente é criadora, quando em sentais longa viagem, olha, esse exemplo também é perfeito, viu? A trepidação do comboio, que vos perturbou os nervos e a sensibilidade. Comboio aqui é para trem, viu, gente? Antigamente se chamava comboio. Então, quando você anda de trem, e antigamente você andava de trem fumaça, né? Vocês lembram? Vocês lembram? Você não é dessa época não, né? Né, Wagner? Você é mais novo. Então, a trepidação, mas também quem anda muitas horas de ônibus também sente isso. E os nervos e as sensibilidades mentais não prolongam, embora vagamente, as minhas impressões da viagem, não obstante já tenhais chegado ao destino? Não continuais revendo as paisagens que foram contempladas? Não vos ensurdecem ainda os rumores do veículo? Não continuais mesmo a sentir como se estivesses no veículo em movimento? Só no dia seguinte, após sono reparador, estarei sereno, refeito do trauma nervoso mental. Não esqueçamos, outro sim, que as impressões e as sensações são vigorosamente mais intensas nos desencarnados do que nas criaturas humanas. Assim sendo, um choque violento, o ódio inveterado, espécie de traumatismo moral sentimental. Olha, o ódio inveterado é um traumatismo moral sentimental. Porque vocês lembram que é a fotografia do pensamento? O que a gente pensa, o que a gente sente não se fotografa? Se é uma coisa ruim, é lógico que vai criar um trauma. É como se você estivesse se batendo uma topada e quebrando o dedinho do pé. Ou então dando um tropeção e batendo a cabeça na parede. Vai subir uma bola, não vai? Engraçado. Funciona desse jeito. Porque os nossos nervos registram. E a nossa memória. A memória fica ali, o registro. E aí, nos desencarnados é muito maior. O exemplo do ônibus, do trem é excelente, né? A gente viaja e fica com aquela sensação ainda do trepidar, realmente. Como se sentisse ainda trepidar. Ou quando você anda de navio, gente, de ferryboat, de navio, você tem a sensação que tá marejando ainda. Você deitada na cama, dormindo, numa casa, não dentro, você tem a sensação de estar marejando, que o bicho tá balançando pra lá e pra cá. Um horror, né? Pra você ver. Vocês imaginem no desencarnado. Olha, se o nosso corpo físico nos limita a tal ponto de ficarmos como se fosse assim, não é? Engaiolado, vamos dizer, engaiolado com as perninhas pra fora, a cabeça pra fora, né? Mas limita, porque os nossos sentidos são limitados ao corpo. Abrindo parênteses, se você é uma pessoa que fica entrando em desdobramento muitas vezes, aí você tem uma ampliação desses sentidos. Aí você tem uma exacerbação desses sentidos. E você vê muito, ouve muito. É quando entram certas questões anímicas, mediúnicas, etc. Mas eu não vou entrar nisso aí, não. Esse é outro tema para um outro estudo. Se vocês me convidarem para falar sobre isso no estudo, eu venho. Viu? Vamos lá. Pois tudo, olha só, a vingança e até o amor desordenado, gente, até o amor desordenado, operam tais fenômenos e o seu mecanismo está sediado no poder natural da mente, na vontade imperiosa que agiu e revelia da própria consciência, na inferioridade dos sentimentos, pois tudo isso resulta no acervo das paixões incontroláveis. Então tenham presente assim, que toda vez que nós sentimos, na verdade, assim, nós podemos sentir raiva, é uma coisa biológica, normal. Tá, eu sinto raiva, faz parte dos instintos. O problema é ficar com a raiva, é permanecer na mágoa. Aí é você dar tropeção e bater a cabeça na parede. Vai ter galo, né? Vai ter trauma. A Diana colocou pra gente: de roteiro, as energias mentais do habitante da Terra tecem envoltórios, retém a superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios da luz dos sentimentos sublimados que lhe fulguram no templo íntimo. Infelizmente, Diana, mas eu tô assim sou muito otimista, sabe? Eu vejo o ser humano cada vez melhor. Então, esse 2016 é melhor do que em 1940, quando se escreveu esses livros. O ser humano tá bem melhor. Então,
Apesar de existir ainda, eu vejo uma quantidade melhorada de pessoas que necessitam dessa conexão com a espiritualidade. A dona Edna disse ali pra nós, a primeira vez que próxima do mar o barulho das ondas fica registrado muito tempo. Também. Interessante, né? A uma entidade em boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Olha, agora vamos falar de pessoas equilibradas. Demorais a entender tal mecanismo porque vos achais ainda longe de compreender a intensidade das sensações e das impressões de um desencarnado, assim como do seu poder mental. Existem espíritos que, afastados da vida terrena há séculos, insistem em viver consoante suas inclinações apaixonadas, ou seja, habitando castelos e praças fortes, como fizeram em seus tempos de condestáveis. A vontade que tem de prolongar a época do Fausto e do poderio e a força mental de que podem dispor retém as lembranças do passado. Consolidam-nas e eles assim permanecem dentro da época em que viveram sobre a terra, mas sem compreender o que realmente se passa. Se lhes perguntarmos, sois homens ou espíritos alados? Responderão, somos homens. E porque vivem e agem como homens, frequentemente se intrometem na vida dos homens terrestres, influenciando-os em 1001 peripécias cotidianas. Então, se sentem homens. Lembra que nós falávamos no início da densidade? Sentindo-se homens, inconsequentemente, eles vão se meter na vida de homens. Um exemplo. Vamos dizer que, vou pegar a Rosarinho que acabou de entrar. Bom dia, Rosarinho. Que a Rosarinho adore, por exemplo, limpeza. Seja uma fixada de limpeza. Pro lado positivo. Aí a Rosarinho, quando ela passa no condomínio dela, encontra papel no chão que o pessoal joga. Rosarinho aqui fica contrariada porque o povo é mal educado, mas se abaixa e pega os papéis, leva assim para um saquinho. Foi intuição, Rosarinho. E recolhe e limpa ela, contrariada. Olhe bem, Rosarinho é um espírito imortal que mora num corpo e que, não gostando daquela situação, ela interfere no mundo material, não é assim? Ela tá interferindo, porque ela vai lá, limpa, bota no saquinho, joga fora. Não é uma intervenção? Sim ou não? Sim. Agora, vamos dizer que Rosarinho é densa, que não é seu caso, viu, Rosarinho? Isso não é evidência. É uma pessoa que tem apego à vida material e gosta de ter aquela vivência como ser humano Rosarinho no mundo. Então, ela tem apegos à vida material, à vivência como ser humano na carne, ok? Aí, Rosarinho continua vivendo na casa dela. Já tem até bisneto na casa, mas Rosarinho tá lá. Tô lhe desejando isso não, viu, Rosarinho? Isso é uma suposição. Tem até bisneto, mas ela tá lá. Aí Rosarinho tá andando pelo condomínio. O povo joga coisa no chão. Se Rosarinho é um espírito que vivencia a vida material ainda, ela vai ficar chateada se o povo jogar as coisas no chão? Vai. E ela vai influenciar as outras pessoas para recolherem a coisa do chão, porque aquilo incomoda ela. Na verdade, incomoda ela, como sempre incomodou quando encarnada. Aí, às vezes, a pessoa sente a intuição, que se chama influência oculta, né? Tá no livro dos espíritos. E recolhe do chão, através da intuição de Rosarinho. Mas supondo que Rosarinho não é nada disso. Rosarinho desencarnou, mas tá beleza, não tem apego com nada. Vai só na casa lá encontrar o familiar. Se ela vê o povo jogar as coisas no chão, ela nem sente, ressente, não tá mais aí. Por que Rosarinho não ressente mais? Vou dar aquela bala que eu tenho aqui. Por que Rosarinho, nesse caso, não ressentiria? Porque Rosarinho interiorizou que ela não pertence mais ao mundo material. Então as coisas do mundo não interessam mais a ela. Correto? Não interessa mais a ela. Então vocês lembram quando os espíritos dizem no livro dos espíritos que apesar dos espíritos conviverem conosco, nem tudo eles notam? Nem tudo eles ficam observando, não? Apesar deles ouvirem
por todo o perispírito e verem por todo o perispírito, não quer dizer que eles ouvem tudo que as pessoas estão falando, ou vendo tudo que as pessoas estão falando, não é assim? Porque eles não dão atenção, porque aquelas coisas já não os interessam mais, porque eles não pertencem mais ao mundo. Exatamente, Catinha, não sentem a influência da matéria. Mas tem uma outra frase do Cristo que conclui esse pensamento. Aonde está seu tesouro, aí está seu coração. Não é cheia de sabedoria essa frase? Como sempre, né? Como todas. Tem tudo a ver essa frase do Cristo. Exatamente. Então, às vezes a gente pensa que o apego é só na herança que tá deixando, no dinheiro. Mas é em tudo. Inclusive no próprio gatinho que ficou. Morreu antes, deixou o gatinho. Nossa Senhora, a sua nora não vai cuidar direito do seu gato. A nora não vai cuidar direito do gato. Não vai dar aquela comidinha lá que custa R$6. Aí ela compra aquele que custa R$1,50, o crocantinho, que é mais barato. Tanto a sogra tá morta, não vai ver. Nossa, não sabe que briga tá comprando. Não é? Não sabe que briga tá... Não briga tá comprando. Na verdade, o gatinho come o crocantinho de R$1,50 do mesmo jeito. Só que a sogra gostava, achava que era melhor o outro de R$100. Pode comprar o resto de doce, mas também pode ajudar alguém que tem uma necessidade material, né? Não se sabe. Vamos lá. A uma entidade de boas condições morais e mentais não sucederá o mesmo. Demorais a entender tal mecanismo, perdão. Tô mais aqui pra frente. O além-túmulo pertinente à terra está crivado de castelos, abadias, cortes poderosas, praças fortes e até tribunais e patíbulos. A Inquisição ali ainda não foi extinta. E todos os seus habitantes ou criadores se consideram vivos. Olha, como realmente são, embora destruídos da carne. Ignorando muito deles que são desencarnados, alguns não passam de hipócritas ao afirmarem tal, pois conhecem a própria situação, embora não entendam muito bem o que se passa. Outros fingem ignorar o verdadeiro estado, devido ao terror que sentem pela morte, a qual lhes estará o julgamento divino, segundo as crenças que esposam. Há, ainda, aqueles que não se sentem animados para a responsabilidade que a evidência de tal realidade acarreta para o desencarnado, e outros ainda vacilam. Mas raros são, com efeito, os sinceros nos afirmar a ignorância de um acontecimento que se impõe pela força da própria realidade. Afora os recém-desencarnados de ordem medíocre ou inferior. Aliás, todos eles vivem dentro da eternidade. E o que são 2 séculos, 2 milênios para a eternidade? Questão complexíssima, porque ele diz assim, que existem vários perfis de espíritos e nessas realidades, aqueles que fingem não estar mortos, outros que são hipócritas, outros que fingem comer da realidade, né? E raramente aqueles que realmente pensam que não estão desencarnados, salvaguardando aqueles que são recentemente desencarnados. Na doutrina espírita, esse fenômeno se chama fenômeno de quê? De perturbação. Lembra? Desencarna-se e não se reconhece. Não é assim? A pessoa fica sem reconhecer a si mesmo. Então, fenômeno de perturbação. A pessoa vive no seu inferno interior sempre. Mas a questão da perturbação é o reconhecer a si mesmo. E em que situação a pessoa se encontra. Então, Kardec diz que raro, está no livro dos médiuns, o espírito não se reconheça entre 3 a 8 dias de desencarnado. Então, normalmente acontece mais tempo. Sim, claro. Mas, normalmente, entre 3 a 8 dias. Que é o estado de perturbação. Não quer dizer que o indivíduo não esteja infeliz, tá certo? Não quer dizer.
Isso aí é questão do estado de espírito do ser humano. Nós estamos falando restritamente do estado de perturbação, que é quando o indivíduo fica confuso, não entende o seu estado, né? Esse é o assunto? Não entende o seu estado, não sabe que desencarnou. Então, os espíritos, somente nas reuniões mediúnicas, eles interpretam aquilo que eles desejam. Então, pode acontecer? Pode. Mas, normalmente, são de 3 a 8 dias. Através da experiência, né? Foi visto isso. Então, muitos estão cristalizados, a palavra é cristalizado, na sua problemática. Então, ele, às vezes, por medo, finge não saber. Quando o indivíduo, isso tá lá no livro Nosso Lar, eu vou buscar na memória de vocês. Vocês lembram lá na Câmara de Regeneração? É Câmara de Regeneração ou Câmara de Retificação? Quem sabe lembrar pra mim? A Diana deve saber. E André Luiz tá lá e tem os espíritos que dormiam, vocês lembram? Aqueles que viviam determinadas realidades religiosas, que acreditavam que depois tinha um juízo final, eles tinham que dormir. Vocês lembram que eles estavam dormindo e estavam em pesadelo? Aquilo é um estado de perturbação continuada. Só que eles, alguns, né, abriu o olhinho assim, ó, e via que estava vivo, falou, oxe, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que dormir, que eu tenho que esperar o juízo final. Aí eles pegavam e dormiam de novo. E entravam em torpor, olha só. E eles entravam em pesadelos, porque a mente do espírito fica vivenciando, fica ativo. Sonhando. E eram situações atrozes, de muito sofrimento. Câmara de Retificação, Maria, obrigada. De muito sofrimento. Então, vocês perceberam que existe alguns que fingem não saber, outros que sabem, mas têm medo de dizer que sabem, para não assumir a realidade, e muitos vivenciam mesmo esses ambientes. Tá. Outra questão curiosa. Existe situações que espíritos encarnam, desencarnam, e em vez de vivenciarem a última reencarnação, a última encarnação, vamos dizer, eles voltam ainda para aquela outra. Porque ficou tão marcado no indivíduo, no ser integral, ficou tão gravado nele, que ele fica vivenciando aquela encarnação. Então vamos dizer assim, deixa eu ver uma experiência prática, porque eu gosto de contar experiência prática. Existia uma situação de uma moça que ela reencarnou várias vezes, mas ela ficava fixada naquela encarnação no qual os romanos tinham matado os filhos dela no braço dela. Ela implorando, ela pedindo para que eles não fizessem, e aquele romano lá, aquele soldado romano, matou os filhos dela. Ela reencarnou algumas vezes, mas como ela ficava desencarnada, ela voltava a perseguir a pessoa que era o romano. Então, como ela conseguia sintonizar, que ela descobria a reencarnação, ela ia virar obsessora daquilo ali. Então, ela não conseguia se desvincular. Vocês acham isso impossível? Não. Porque se existe a memória emocional, e nós estamos fazendo um capítulo inteiro sobre isso, não, Eliana, foi uma situação colocada pelo Alberto Almeida, em uma terapia que ele fez com a paciente. Tá certo? Que ele descobriu. Sim, a paciente era um soldado romano. Então, não deveis... Rosarinho nos colocou ali. Não superava esse trauma, as futuras reencarnações, era para prosseguir e perdoar. Rosarinho, ficou com aquela questão sem resolver. Porque às vezes a pessoa, gente, resolve algumas questões e não resolve outras. Aí fica, vamos dizer assim, com uma pendência. Sabe quando você fica com uma pendência? Aí a pessoa fica remoendo naquilo. Não é o que a gente tá falando o estudo todo? Lembram da construção mental, do remoer, da pessoa ficar... Então, pois é, exatamente. Vamos lá. Não deveis complicar acontecimentos dessa ordem com discussões estéreis, interpretações personalistas ou suposições arriscadas. Deveis, olha que coisa, que conselho maravilhoso.
deveis é reestudar atentamente e metodicamente o que ha sido concedido com a revelação espírita, elevando-vos quanto possível ao nível de sinceros intérpretes do mundo invisível, propagando os segredos que fordes desvendando, explicando-os do alto das tribunas, através da imprensa, em mesas redondas ou em reuniões públicas ou particulares, porque o homem ordieno tem urgente necessidade de conhecer certos grandes e terríveis segredos do além, a fim de se conduzir à altura da responsabilidade de ser partícula da própria essência divina, como espírito imortal, que em verdade é, e não apenas substância material destinada ao monturo da sepultura. A revelação espírita é bela, grandiosa e profunda. Que não vos detenhais, pois, na sua propagação, descerrando os véus dos grandes ensinamentos que ela traz. Pois este é o vosso dever, e para isso nascestes, dotados do inapreciável poder que vos torna porta-voz de 2 mundos. É lindo isso, não é? E muito profundo. Porque nos chama o Espírito a responsabilidade de ser espírita. Nesse mês de abril, concluindo coincidentemente o livro da Dona Ivone, esse mês tão importante para o espírita, é o mês do espírita, é o mês do espiritismo, a importância da codificação espírita. E ele diz, não como médium, porque ela não é médium, porque muitos de nós não somos médiuns ostensivos, que a gente não construa um pensamento focado somente nas nossas experiências mediúnicas. Não. E ele chama ela reestudar, por causa do que eu tinha trazido para vocês no início do estudo sobre a universalidade do ensino dos espíritos. Que os ensinos dos espíritos não viriam por um homem somente, por um médium, mas por tantos deles espalhados que foram pelo mundo. Pela França, pelo próprio Brasil, não é? Então o Espírito dá um conselho coerente ou não? Claro! E diz que a gente que nós não nos retenhamos a divulgação dessa doutrina baseada nos estudos doutrinários, porque é a luz que vai iluminar a estrada de muita gente. E nós espíritas temos uma responsabilidade triplicada para com a própria doutrina espírita. Então, mais do que nunca, porta-vozes dos 2 mundos. Não deixa de ser verdade. Olha que chamamento para a responsabilidade em 1963. Não é interessante, Dona Edna? Em 1963, uma colocação tão atual, não é? Uma colocação tão pertinente, inclusive ao nosso estudo lá no GE, né, Dona Edna? Sobre questões polêmicas propostas, principalmente não construir, principalmente nós médiuns, as nossas concepções de moral, filosófica, inclusive da própria ciência, sobre um pensamento criado nas nossas restritas experiências mediúnicas, mas pelo controle que a doutrina espírita nos oferece como manual seguro. Não é terceira revelação? Não pode ter uma revelação metade aqui, é conversa. Me lembra muito a frase do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: reunir todas as verdades espalhadas em um feixe. Olha que coisa linda, e trouxe para a doutrina espírita. Então ele pegou todas as verdades que estavam espalhadas, que foi o objetivo de todas essas pequenas revelações que estavam espalhadas no mundo, né? Então o Espírito de Verdade podem ir controlar. Eu não estou com ele aqui agora, mas vocês podem ir. No capítulo 6, nas mensagens do Espírito de Verdade, ele diz: reunir todas as verdades espalhadas pelo mundo como um feixe. E colocou na doutrina espírita. Então, olha só, segurança total na doutrina espírita. Você entende, Dona Edna, a profundidade disso? A profundidade da gente compreender a doutrina espírita é de uma beleza
Impressionante, né? É o capítulo 6, tá certo? Vocês podem lá dar uma olhadinha. Mas a verdade é que no dia seguinte nos sentimos meio apavorada, receosa de sofrer qualquer acidente que nos fraturasse o braço. Foi-nos necessário orar e vigiar atentamente nesse dia, para que a sugestão sofrida durante o transe noturno, para a instrução, se extinguisse definitivamente. Nada nos sucedeu, porém, e à tarde estávamos completamente recuperada para a dulce das irradiações da espiritualidade iluminada que nos concede seus ensinamentos. Fora apenas uma demonstração ao vivo, espécie de exibição cinematográfica, para desvendar alguns dos muitos segredos do invisível, pois certamente que o médium não conseguirá devassar apenas as regiões felizes. E assim a Dona Ivone conclui. Porque ela tinha sido induzida pelo aquele espírito a que ela quebrasse o braço com a hipnose. E o espírito mentor, esse mesmo que deu essa instrução, disse para ela que ela não se preocupasse, que nada aconteceria. Mas ela, voltando para o corpo, teve receio. Ela teve a fé dela vacilante, não foi? E olha a experiência dela com o mundo espiritual. De tão forte que foi a impressão que o espírito deixou nela. Eu normalmente, quando dou um conselho a um amigo, e vocês são meus amigos, eu digo o seguinte: fé de mover montanha, fé como a rocha. E eu aconselho, você sabe o quê? O Salmo 23. Não é religiosismo estéril não, tá? Nem fé mística, não. É fé raciocinada mesmo. Porque eu falei aqui por uma hora sobre criação de pensamento, eu falei para vocês sobre PNL. Não falei? Falei sobre criações mentais, eu falei para vocês sobre a Gênese, falei sobre a fotografia do pensamento. Então não tem nada a ver com fé mística impensada, mas tem tudo a ver com a fé raciocinada. Eu normalmente convido os meus amigos ao Salmo 23. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não tem nada que te ocorra, nada. Porque se você caminha na paz com Deus, se você está em paz, você vai conseguir caminhar com garra dentro de ti. Nada me toca. Então os espíritos inferiores, meus irmãos, eles nos investem, é verdade. E muitos de vocês que lidam com mediúnica podem perceber isso nos momentos anteriores, às vezes, da mediúnica, ou depois da mediúnica. Não é? Não é totalmente PNL o Salmo 23? Não é doutrinário? É, né? Não é ciência o Salmo 23? Totalmente. Nós somos investidos. Os espíritos realmente fazem isso conosco. Mas quando nós trabalhamos para o Cristo e nós andamos com Deus, a gente não tem nada para temer, nem andando no vale da sombra e da morte. Então, que esses nossos irmãos sejam cada vez mais abençoados. Que as luzes dos espíritos de luz sirvam para estimular as nossas luzes e as luzes deles mesmos. Eu convido vocês a uma prece, porque não tem como não ter o coração repleto de gratidão. Depois de mais de um ano de trabalho, nós conseguimos estar juntos, concluindo o livro Devassando Invisível e evocando a presença da Dona Ivone do Amaral Pereira, minha amiga,
Que a senhora possa sentir o nosso pensamento chegando onde a senhora estiver, todos nós juntos. A nossa gratidão. Muito obrigado, Dona Ivone. Mas nós agradecemos a senhora em nome de Deus, porque Deus tem que estar na frente de todas as situações que enfrentarmos, inclusive na gratidão. Porque se nós temos esse livro, se nós podemos estudar com amigos, se nós temos meios de comunicação, Dona Ivone, é por causa de Deus. Então, muito obrigado, Dona Ivone, por ter dado à senhora, através da sua mediunidade, a possibilidade de nos enriquecer o coração, minha amiga, através desses aprendizados. Muito obrigado. Que Jesus, o nosso mestre, de nós espíritas, mas do mundo inteiro, possa iluminar o teu caminho no mundo espiritual, fazendo de ti mais luz ainda do que já és. Muito obrigado, Dona Ivone. Muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, ao Espírito Charles, enfim, a todos os espíritos que nos sustentam no trabalho da divulgação da doutrina espírita, na Casa Espírita Maria de Nazaré, porque nós não estamos sozinhos. Nós somos ligados através de uma rede espiritual, eu tenho certeza disso. Então, nossos espíritos protetores se conhecem todos. Todos trabalham em conjunto, porque o dono da empresa é Deus. O presidente da empresa é Jesus. Os administradores, alguns de nós. Mas os operários, todos nós. Somos operários da tua empresa, meu Deus. Que assim seja, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E vamos que vamos, né? Dona Edna, quer Jesus nos abençoe, todos nós, né? E na quarta-feira que vem, não vou estar presente para começar o livro, então vamos ver de passar um áudio, ver com as meninas como vai ser. Talvez esse mesmo áudio do encerramento eu vou passar pro Dudu para ele montar, vou ver como é que vai ser. E na outra quarta-feira nós nos encontraremos aqui para começar um novo estudo do livro Recordações da Mediunidade. Muitos anos nos esperam para poder estudarmos os livros da Dona Ivone, porque vale a pena. E eu convido todos vocês a fazer essa experiência junto comigo. E eu vou me sentir muito honrada da presença de todos, meus amigos do coração. Muita paz a todos. Tchau, gente.